Mais análises sobre o segundo turno, os resultados. O nosso entrevistado agora é o doutor em Ciência Política pela UNB, o professor Leonardo Barreto, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Muito bom te rever aqui, professor. Boa noite, bem-vindo. Obrigado. Prazer é todo meu, Thiago. Um prazer estar aqui. Prazer. Bom, professor, quando termina uma eleição, são inúmeros os aspectos para serem analisados, mas eu queria começar com essa discussão que a gente vem tendo, e a Dora falou sobre a abstenção, desinteresse. O que se mais fala é que o eleitor estaria desestimulado, cansado da política, dos políticos. Qual é o recado que as urnas passam nesse momento e já pensando, claro, como sempre, em 2026, professor? Olha, a ciência política ela trabalha mais ou menos com duas hipóteses para justificar o aumento de abstenção, tá? A primeira hipótese é quando os eleitores eles não percebem que o voto deles pode fazer a diferença. Então, por exemplo, você tem um candidato muito destacado na frente, e eles acham que não adianta votar porque o resultado já está dado, então você desestimula o eleitor a comparecer. Na outra possibilidade é que eles não veem diferença entre os candidatos. Para eles, tanto faz se vai ganhar um, se vai ganhar outro, a vida dele vai continuar a mesma, a vida dele não depende tanto assim do resultado da eleição, ou então a política é mais do mesmo, vamos dizer assim. Essa hipótese se encaixa com o que Dora estava falando agora há pouco, né, do desinteresse, da descrença em relação à política. Então, se a ministra Carmen Lúcia decidir investigar, né, além dos fatores climatológicos, do problema do transporte público, etc., né, e mergulhar de verdade, né, para entender hoje qual é a relação de confiança que o eleitor tem com o sistema político, muito provavelmente ela vai achar bastante coisa interessante, né, para subsidiar um debate sobre esse tema no Brasil. Professor, vou chamar já os nossos comentaristas para participar dessa conversa. A Dora Kramer faz a próxima pergunta. Professor Leonardo Barreto com a gente. Dora. Boa noite, professor. Olha só, as urnas deram vários recados, né? O principal é esse, que já vem do primeiro turno. A centro-direita venceu, avançou. E aí isso levou os partidos, tanto de esquerda quanto daquela direita mais raiz, digamos assim, a dizer que não, a gente precisa se aproximar do centro. Eu lhe pergunto, se o centro é assim, tão importante, se ele agora vai se buscar o centro para fazer parceria, por que ele não consegue fazer o papel de protagonista e precisa ser o ajudante dessas duas forças? É uma pergunta boa. Na verdade, a gente tem um processo de polarização e mesmo esses partidos de centro, né, eles orbitam, de certa maneira, em torno desses polos. Então, vamos imaginar o seguinte, o governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, de São Paulo, pertence aos republicanos. Dizer que o Republicanos é um partido de centro é uma coisa complicada, porque se a gente olhar para as posições dele, né, para a maneira como ele se coloca, ele está muito mais vinculado a um polo, né, do que outro. Então, o que acontece? Vamos imaginar, acho que tem dados da pesquisa Quest, o professor Felipe esses dias colocou, que hoje, mais ou menos de direita, a gente tem 35% dos eleitores, né, desde a posição mais extremada até a posição mais moderada. Na esquerda, você tem 25%. Né? Então, a gente tem aí, somando, 60% dos eleitores. O número, né, de votos que candidatos de direita e esquerda numa eleição presidencial eles conseguem a partir dessas preferências já coloca praticamente esses caras no segundo turno. Então, fica muito difícil para uma opção de centro viabilizar uma candidatura, né? Até porque, muitas vezes, o cara vai ficar perdido, né? E no processo eleitoral, a gente tem que marcar posições. Então, nesse sentido, mesmo que haja mais gente que não se identifique com os polos, ou mais partidos que não se identifiquem com polos, feita aquela ressalva, né? Que esses partidos de centro, na verdade, eles orbitam, sim, esses polos. Na hora de fazer a estratégia, na hora que o sistema começa a operar, é muito complicado que candidaturas de centro se viabilizem, e isso tem sido a tônica do Brasil, pelo menos desde a eleição de 94. Nelson Kobayashi.
Professor, uma boa noite, é um prazer falar contigo. Eu queria a sua análise da abstenção em São Paulo em específico, porque foi uma abstenção maior do que a média nacional. A que você atribui esta ausência tão grande do eleitor nas urnas na capital, de modo que a abstenção foi maior até do que a votação do segundo colocado, do Guilherme Boulos? Olha, além desses fatores que a gente já colocou, né, fatores demográficos, fatores de idade, enfim, muito provavelmente eleitores dos candidatos de primeiro turno que não foram, né, para o segundo turno, eles tinham uma rejeição muito grande às outras duas alternativas, né? E aí eles preferiram não votar, e aí a abstenção é uma forma de manifestação política sobre o desinteresse, né, de chegar tanto ao Ricardo ou de dar o suporte ao Boulos. Muito provavelmente são eleitores, né, do Marçal, né, que tinham um forte componente de rejeição pelo status quo, né, representado pelo Ricardo Nunes, e pela esquerda, representado pelo Boulos. E aí, para esse cara, ele preferiu não fazer uma opção e muito provavelmente isso ajudou a inflar o número de abstenção nas eleições de São Paulo. Professor Leonardo, peço um segundo da sua atenção. A gente tem um chamado de Brasília, a gente segue falando sobre as eleições. A Câmara dos Deputados passará por algumas mudanças após a votação. Isso porque 11 parlamentares conquistaram prefeituras pelo país. Repórter Bruno Pinheiro, chegando ao Jornal Jovem Pan, como é que fica essa dança das cadeiras aí na Câmara? E como é que vai ser o depois da eleição no Congresso? Boa noite, Bruno. Bem-vindo e bom trabalho. Já no ano que vem, em janeiro, 11 foram eleitos nesse final de semana. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra, uma satisfação. Excelente semana quem nos acompanha. 5 deputados foram eleitos no segundo turno, olhando os 2 turnos. 11 foram eleitos, haverá essa renovação, justamente quando os seus suplentes vão assumir aqui em fevereiro, na nova legislatura em 2025. Para a gente entender como foi isso, um esvaziamento, várias semanas esvaziadas, sem uma agenda no Congresso Nacional, porque justamente os parlamentares, 82 estavam na disputa eleitoral, estavam nos seus estados, nos seus municípios. Aqueles que não conseguiram êxito vão retornar também, mas já de olho numa outra eleição, que é justamente a eleição lá em 2026, uma reeleição, na verdade, para tentar se fortalecer. Mas aqueles que saíram vitoriosos começam a limpar os espaços na Câmara dos Deputados e a chegada de suplentes. Suplentes que, um exemplo, chegaram aqui na Câmara com 6.965 votos, quando o titular recebeu um pouco mais de 80 mil votos. Uma diferença gigantesca entre o titular e o suplente. Amanhã essa retomada já acontece. Arthur Lira já convocou uma sessão. Tinha uma expectativa que a discussão sobre a regulamentação da reforma tributária só acontecesse quando o Senado adiantasse também com a reforma. Arthur Lira achou que não, que vai retomar essa agenda econômica já amanhã para ter um retorno gigantesco, que tem uma forma robusta, na verdade. E quem vai comandar a agenda de amanhã será justamente o assunto econômico, que é de interesse aqui do Palácio do Planalto e muito mais do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Então amanhã já tem compromisso, a campanha acabou, mas acontece que uma outra eleição está em vista, que é justamente a de substituir Arthur Lira. Articulações para a eleição da mesa diretora é um assunto que a gente vai falar sobre isso logo mais também aqui no Jornal Jovem Pan, viu, Tiago? Sem dúvida. Bruno Pinheiro com as informações do Congresso. Bom trabalho para você. Até daqui a pouco, voltando com o professor Leonardo Barreto, doutor em Ciência Política pela UNB. Professor, Bruno fala sobre a produtividade do Congresso, né? Agora é interessante como outras vezes a gente já falou muito sobre o trabalho do Congresso Nacional. É impressionante como praticamente o Congresso parou nesse período eleitoral, não só no primeiro turno, mas também agora para esse segundo turno, para uma eleição que indicou apenas 11 deputados, entre aspas, né? Poucos deputados conseguiram a eleição, não é, professor? Sim, mas, na verdade, essa eleição, se a gente for observar, quem venceu foi o Congresso Nacional, né? Porque houve uma correspondência entre os partidos que detêm as maiores bancadas na Câmara, principalmente, e o resultado que saiu das urnas.
As emendas parlamentares, que representam hoje 30, 40 milhões por parlamentar, elas têm um papel importantíssimo na realização de obras, no funcionamento de serviços em cidades. Em algumas localidades, o deputado e as suas emendas viraram a principal força econômica da região, e isso se refletiu em índices de reeleição que a gente não tinha visto antes, né? De 80%, naquelas cidades que mais receberam emendas, chegou a ser 98%, e acho que o resultado dessa eleição, o que ela mostra, é que o poder do Congresso, que tem crescido bastante pelas emendas e pela independência que ela permite em relação ao Poder Executivo, ele se cristaliza agora por uma relação, por um canal direto de políticas públicas entre o deputado e a sua localidade a partir das emendas. Acho que o Congresso é o grande vencedor e isso explica por que ele não trabalhou. Na verdade, ele não trabalhou em Brasília. Cada deputado e cada senador estava trabalhando muito forte nos seus estados. Dora, o professor fala sobre as emendas, um assunto que você gosta muito. Se quiser fazer mais uma pergunta para ele, fique à vontade. É exatamente isso, professor, porque se já se refletiu na reeleição de prefeitos, imagine como é que vai se refletir na reeleição de deputados. Em geral, é uma coisa ali, o que se chama de renovação, é mais ou menos, porque tem as dinastias, né, os grupos e tal, dá ali uma coisa de 60%. O senhor já tem conhecimento de estudos, já fez alguns estudos para a gente poder projetar, já é possível projetar qual seria essa taxa de reeleição do Congresso em 26? Olha, a gente não tem ainda a condição de entender porque esse processo ele tem, vamos imaginar assim, ele aconteceu em 2020, só que 2020 a gente tem que lembrar que a gente estava impactado pela pandemia, foi uma eleição diferente, né? E agora que com esses números que a gente obteve, é que a gente vai ter condições de, inclusive, verificar qual é o tamanho da correspondência, né, entre cada deputado e sua base, e o quanto essas emendas elas fizeram diferença, né? Agora, eu tendo a acreditar, Dora, que cada vez mais os municípios vão espelhar as bancadas do Congresso e lá na frente, né, em 2026, as bancadas do Congresso vão espelhar o desenho dos municípios e assim a gente passa para uma oligarquização, eu estou usando esse termo para não encontrar outro melhor, mas uma certa estabilidade do processo político, porque esses recursos, né, eles, como as eleições municipais sugerem, eles vão dar muita condição política para quem já está com mandato, né, e vai ser difícil realmente a gente enxergar aqueles processos de renovação que a gente estava acostumado. Professor Leonardo, mais uma questão, falando sobre São Paulo, uma discussão que começa depois da eleição, as urnas mal foram fechadas e a gente já está pensando em 2026. O prefeito Ricardo nos teve hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan e foi questionado sobre uma possibilidade. Se em 2026, com Jair Bolsonaro ainda inelegível, Tarcísio de Gomes de Freitas será pressionado a sair para a presidência da República, talvez não tentaria a reeleição aqui no estado, e aí quem seria o candidato do campo da centro-direita para o governo de São Paulo? Surge o nome do prefeito Ricardo Nunes e o PL até apoiaria essa jogada, porque quem ficaria aqui em São Paulo é o Coronel Melo, que é do PL, vice de Ricardo Nunes. O senhor acha muito cedo pensar nisso ou há uma possibilidade? Há alguma fumaça nessa possibilidade de composição, professor? Acho que é um cenário que faz sentido, sim, né? Provavelmente o Nunes ele teria que conseguir algum tipo de penetração no interior do estado, né, onde ele tem fragilidade, e no interior do estado, quem tem força é o Kassab, né? O Gilberto Kassab ele fez um trabalho de cooptação de prefeituras do PSDB para o PSD, cresceu bastante, se eu não me engano, hoje ele tem 35% das prefeituras do estado. Então, qualquer tipo de acordo, muito provavelmente vai ter que passar por Gilberto Kassab, que também tem suas ambições, né? Talvez ele mesmo tenha interesse numa prefeitura ou mesmo no governo de estado. Eu entendo que essa decisão hoje não está tanto na mão do Nunes, não, né? Acho que está na mão de uma conjuntura e nem está na mão do Tarcísio também, embora assim, o pessoal queira, né, quase buscando ele em São Paulo para ser candidato, ele só vai ser candidato se ele tiver o apoio do grande eleitor
que ele precisa conquistar, que é o Bolsonaro, né? E a gente sabe que o Bolsonaro ele é imprevisível no seu comportamento. Então, eu acho que faz bem o Tarcísio nem falar sobre esse assunto, porque se ele melindrar o clã Bolsonaro e esse clã resolver negar a indicação a ele, aí só vai restar mesmo a reeleição para o Estado de São Paulo. Professor Leonardo Barreto, doutor em Ciência Política pela UNB, como sempre, obrigado pela atenção, pela gentileza. Venha sempre. Um abraço, professor. Bom descanso. Eu que agradeço, gente. Bom trabalho a todos. Obrigado.